Vai abrindo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Por tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amados, quando nós lemos esse versículo, apenas um versículo, versículo 18, quando nós lemos esse versículo, eu gostaria de perguntar para a igreja hoje, por que nós devemos dar graças? Quais são as motivações do nosso coração, por exemplo, para dar graças a Deus, para sermos agradecidos a Deus? Alguém quer falar aí? Pode falar em voz alta, não precisa ficar com vergonha, nós estamos aqui em um ambiente de meditação e de aprendizado. Alguém quer dizer, alguém quer arriscar dizer por que nós devemos ser gratos a Deus? Ninguém quer falar? Então eu vou falar aquilo que o versículo está dizendo para nós. Olha como é que é interessante o que esse versículo 18 diz. Em tudo dai graças a Deus. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É interessante quando a gente olha para esse texto e aí diz, em tudo dai graças a Deus. E a gente começa a se perguntar. Acho que todos nós, humanamente, aquele desejo humano, aquele pensamento humano, e o mundo às vezes vai pensar, por que eu tenho que agradecer? Muitos nem se lembram, muitos nem passam pela cabeça. Muitos de nós vamos encontrar motivos. Mas a palavra não está dizendo isso, ela está dizendo porque isso é a vontade de Deus. Seja grato, porque essa é a vontade de Deus. Amados, e às vezes ser grato, porque as coisas às vezes até vão mal, e sermos gratos porque essa é a vontade de Deus, é um sinal para nós de que o mundo não faria isso. O mundo começa a questionar. Que Deus é esse que quer que sejamos gratos só porque Ele quer? O mundo diz isso. Sejamos realistas conosco mesmo e com Deus. Mas Ele diz para nós, seja grato porque essa é a minha vontade. Sabe quando nós estamos assim com os nossos filhos ainda pequenos, Adolescente principalmente, quem tem adolescente sabe disso, Meu filho ou minha filha, por exemplo, vai ajudar a lavar a louça. Por quê? Sempre tem essa pergunta. E nós também às vezes parecemos adolescentes com Deus, Quando Deus diz, seja grato. Por quê? Porque eu estou mandando você ir, porque eu quero. E o filho precisa ser obediente, e nós também. Quando Deus diz para nós, seja grato, porque a minha vontade é apenas para nós sermos gratos. E eu fui buscar profundamente, pesquisar e buscar profundamente a diferença na expressão obrigado da expressão gratidão. Olha como é que é interessante. Porque nós buscamos na nossa limitação e no nosso idioma português, se nós formos falar aqui em espanhol, talvez seria gracias, Gracias, um pouquinho parecido com gratidão, com graça, mas o nosso português é muito obrigado, normalmente. E nós oramos assim, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Está errado? Não. Porque nós temos um vocabulário limitado diante de Deus. Mas o muito obrigado, ele quer dizer que na origem etimológica, vem do latim obrigatus, que ele significa ligar, amarrar, ou estar em dívida com alguém. Agora, quando nós tratamos o verbo gratidão, no sentido literal, ele é profundo, E vai dizer que é uma expressão que vai muito além do que aquilo que seja somente um vocabulário ou uma expressão. Gratidão é algo que vem tão do interior, tão profundo de nós, que é difícil da gente compreender o que seria gratidão. E é interessante quando nós falamos obrigado no nosso dia a dia, e às vezes o nosso sentimento com relação a Deus, quando nós falamos obrigado, do fundo da nossa alma, eu acredito que no dia a dia, imagina você, nós estamos ali sentado tomando um tereré, vou colocar assim, e aí eu sirvo uma cuia de tereré para o Martim, e o Martim toma junto comigo algumas cuias de tereré, e aí ele não quer mais. Qual que é o nosso costume no estado do Mato Grosso do Sul? Quando você não quer mais o tereré, você devolve a cuia e diz, obrigado. Quem está servindo entende que você não quer mais, obrigado. O significado da palavra obrigado é dizer assim, olha, valeu, eu fico te devendo essa. Verdadeiramente, irmãos, podem procurar, podem pesquisar sobre isso, sobre o que é obrigado, é isso. Muito obrigado ou obrigado, ele quer dizer para o outro, olha, eu estou me obrigando a dizer para você que eu restituo, que eu faço algo em seu favor em outro momento. Agora, quando nós nos rendemos à presença de Deus, e esse muito obrigado se transforma em gratidão, ele chega diante de Deus com uma nova expressão. Vocês concordam com isso?
Porque a expressão obrigado já não é mais dos nossos lábios. Ela não é mais uma expressão, mas ela é um sentimento que nós oferecemos. Quando nós vamos para esse sentimento profundo de gratidão, é uma virtude que envolve um reconhecimento agradável, genuíno por tudo que nós recebemos. Significa reconhecer o bem que foi feito a nós, sem que isso implique em algo em troca. Olha como que é interessante. Quando eu tentei encontrar nessa palavra gratidão alguma coisa, essa manifestação desse sentimento, e eu consegui entender um pouco mais, trazendo essa palavra gratidão, trazendo para nós, para o nosso lado humano, para a gente poder entender dentro do nosso ambiente o que seria gratidão. E uma coisa interessante que eu entendi, por exemplo, uma mãe, a nossa mãe, ou o nosso pai. Eu não consigo, como que eu posso dizer para minha mãe, ou para meu pai, para minha mãe, por exemplo, mãe, obrigado por você ser minha mãe. Essa palavra obrigado para minha mãe, ela nunca vai ser correspondida, porque o obrigado quer dizer, mãe, eu retribuo a você aquilo que você fez por mim. O fato de você ser minha mãe, eu retribuo a você. E vocês perceberam que é impossível? Como que eu vou conseguir ser mãe da minha mãe? Ou pai do meu pai? Como que você vai conseguir ser mãe da sua mãe ou mãe do seu pai? É impossível. Então eu consegui encontrar algo parecido assim. Então, com a nossa mãe ou com o nosso pai, nós só conseguimos ter gratidão, porque nós nunca vamos conseguir retribuir para nossa mãe ou para o nosso pai o papel. O máximo que nós vamos conseguir é ser mãe ou pai de alguém, mas da nossa mãe e do nosso pai nós nunca conseguiremos ser. Aí nós conseguimos entender um pouquinho o significado, um pouco do sentido da palavra gratidão. É o máximo que é onde nós podemos chegar, e é por isso que a nossa mensagem hoje nós trazemos isso. Como nós temos apresentado diante do nosso Deus, enquanto o obrigado é uma ação de reconhecer o benefício e socialmente se obrigar a ele, né? A gratidão é um sentimento de ser grato que transcende a obrigação e torna-se uma forma de ver o mundo e as suas intenções. E é muito melhor agradecer por tudo aquilo que nós temos ou somos, ou por aquilo, do que nós reclamarmos daquilo que nós não temos. Eu já conversei isso com o Isaac, às vezes em casa. Às vezes, eu sei que às vezes é difícil, né? Eu tenho que ir eu não queria ir a pé, por exemplo, para a escola. Aí eu falo para ele, em vez de você reclamar de ir a pé para a escola, por que não ser grato por ter uma escola para ir? Olha como é que é interessante. E quando nós vamos começando a pensar nisso, nós precisamos começar a pensar que agradecer, por exemplo, de ter o que comer, é melhor do que reclamar de ter só aquilo para comer. Olha como é que é mais fácil. É melhor nós agradecermos por termos com o que pagar do que reclamarmos em ter o que pagar. É profundo, irmãos. Por exemplo, você levanta numa segunda-feira, Martinha, aí você olha lá na mesa do escritório, tá aquele monte de boleto para pagar. Qual que é a nossa primeira reação? Meu Deus, olha o tanto de boleto que tem aqui em cima da mesa. E nós deixamos de olhar para a provisão e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho para pagar os boletos. É lógico que a gente não quer tirar dos nossos recursos e das nossas finanças para pagar aqueles boletos. Mas ao contrário de olharmos primeiro para aquilo que nós devemos fazer, que é pagar os boletos, é sermos gratos em olhar para a provisão de Deus. Amados, quando nós conseguimos visualizar e olhar para isso, nós conseguimos diante de Deus ter um coração de gratidão. Reconhecer em Deus a gratidão e não somente o agradecimento. Eu poderia dar um monte de exemplos nesse sentido aqui, mas eu vou trazer um assim, bastante importante que mexeu comigo hoje. E mexe com todos nós, por exemplo, que é a questão do louvor, aquilo que nós acabamos de fazer aqui. É melhor reclamar dizendo, nossa, hoje eu estou na escala do louvor, meu Deus, eu estou cansado. E a gente ouve muito disso, né? Puxa vida, olha, hoje eu não tinha visto, eu estou na escala do louvor. Olha, eu não tinha visto, hoje eu estou à escala da porta. Eu tenho que ir. Em vez de dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu posso ir. Eu poderia não ter vida. Olha, eu coloquei alguns dos exemplos aqui. Olha um pouquinho dos benefícios. Eu estou vivo. Que bênção, que benefício. Vou adorar, olha que benefício maravilhoso. Vou agradar o coração de Deus. Vai juntando os benefícios aí. Eu recebi o dom e a habilidade para adorar a Deus. Eu tenho uma igreja que está à minha espera para ser conduzida à adoração. Eu tenho mãos, eu tenho pés, eu tenho voz, e etc, etc, etc. Vai pensando aí você também. Quantas vezes nós, humanamente falando, nós já chegamos dizendo, puxa, eu tenho
tenho que ir, quando na verdade nós poderíamos dizer, eu quero ir. Olha como é que é a diferença diante de Deus. Quando eu digo eu tenho que ir, aí eu digo não, eu quero ir. Eu tenho que, olha, eu tenho que tomar, eu preciso tomar banho porque eu tenho que ir à igreja. Quando eu dizer, olha, eu vou tomar banho porque eu quero ir para a igreja. É o sentimento que nós precisamos carregar. E eu trouxe esse exemplo do louvor, porque no Salmo capítulo 92, versículo 3, ele diz assim: com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, ele diz que adora ao Senhor. O salmista está dizendo isso. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Talvez ele falou, a minha voz não é tão boa, a minha voz não é tão legal, mas com instrumentos de corda, com saltério, com harpa, eu adoro o meu Deus. E às vezes nós preferimos dizer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, em vez de dizer, eu quero ir, eu quero fazer, eu me alegro em Deus. Amados, é interessante quando nós começamos a visualizar a nossa vida com Deus, não como muito obrigado, mas com uma gratidão. Nós alcançamos também a graça daquilo que o Senhor tem dito para nós, que é obedecer, atrelado, agarrado, junto a essa questão de sermos gratos a Deus, vem uma outra oportunidade, que é sermos obedientes, que é obedecermos, porque aqui no versículo 18 ele está dizendo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo capítulo 92, versículo 1, e vai dizer assim, versículo 1 e o 2, como é bom render graças ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal, e de noite a tua fidelidade. Como que é interessante no meio dos versículos, né? Olha como que ele está dizendo aqui, preste atenção nisso. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Como é bom, ele está dizendo. Aí ele complementa, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor leal. A gente levanta de manhã, amados, pensando nos nossos compromissos. A gente tem mais a pedir do que a agradecer, do que a adorar. Nós já levantamos pensando desesperados nas preocupações daquele dia. E olha como é que é interessante quando o salmista diz assim, é bom render graças ao Senhor, e ele está dizendo na complementação, e anunciar de manhã o teu amor leal. Como que eu posso ser grato de manhã se o dia ainda não passou? Olha como que nós andamos diferente do que aquilo que nós pensamos. Nós podemos nos levantar de manhã e dizer assim, Senhor, hoje eu levantei e vou passar esse dia. Quando for no final da tarde, se todas as minhas questões foram resolvidas, aí eu vou ser grato ao Senhor. Aí eu vou chegar diante do Senhor e vou agradecer. Não é isso que o salmista está dizendo. Ele diz, é de manhã. A minha gratidão vem antes do que aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. A minha gratidão precisa ser antecipada, não porque eu já vi, mas é porque eu estou crendo naquilo que vai acontecer. É interessante quando o nosso coração começa a ter essa sensibilidade, nós vamos entendendo. E aí ele diz, e de noite a tua fidelidade. À noite eu só vou celebrar a fidelidade de Deus. Eu levanto de manhã e ofereço ao Senhor a minha gratidão pelo aquilo que eu ainda não vi, por aquilo que eu ainda não vivi. E aí no final da tarde, eu vou ver a fidelidade do meu Deus. Eu vou experimentar a fidelidade do meu Deus. Que seja para mim e para você essa nossa realidade. Que entendamos, que possamos viver com o nosso coração todos os dias, possamos ir além. Amados, se nós estivéssemos falando aqui para o mundo não entenderia o que seria gratidão. Porque eles vão pensar, que Deus é esse? Que eu preciso ser grato por uma coisa que eu ainda não tenho. Que Deus é esse que fala para mim ser grato, para que eu seja obediente, não porque... E nós não, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é assim. Ele diz assim, ó, seja obediente, seja grato, não porque você... Como agora há pouco nós oramos aqui, não é porque eu já tenho, não é porque é o Deus da bênção. Eu sou grato porque eu entendo que o meu Deus poderá fazer por mim. E eu creio nisso. Aí a minha fidelidade, a minha obediência leva a fidelidade de Deus. E é assim que nós queremos viver. E eu queria que nós fôssemos para casa nesse dia, entendendo isso. Senhor, para mim ir um pouco mais além, eu preciso entender que diante do Senhor não é só obrigado. Obrigado é quando você está sentado em uma mesa e alguém me diz, me passa o saleiro, me passa o sal, por favor. Aí você passa o sal para a pessoa diz o quê? Obrigado. Agora com Deus é gratidão, é rendição.